Esse terceiro episódio começou e eu sou a Ana Caroline. Estou aqui com minha cúmplice, Laís Lariva, em mais um episódio muito especial. E agora nós vamos falar de emoções. Uau! Né? Bom, estamos aqui hoje com quem? Eu sou a Laís Lariva, pessoal, e a gente está aqui com a nossa convidada queridíssima Ingrid Beth. E a gente já ficou integrada com o sobrenome, né? Sim. Que eu achei muito chique. Achei muito chique. Combinou. Ingrid Beth. Adorei. Achei o máximo. E é dela mesmo. É meu mesmo. Veio na imigração, os parentes foram chegando no Brasil e esse nome ficou. E muita gente confunde, né? Na verdade, eu sou de Fortaleza e lá todo mundo me conhece como Beth. O Ingrid virou um apelido. Virou um apelido. E o Beth já pegou como nome. Exato. E essa Ingrid Beth, ela é psicóloga, né? E hoje o nosso tema aqui da Roda da Vida é sobre Emoções. Emocional. E nada como uma psicóloga pra poder ajudar a gente. Porque assim, eu sou suspeita. Eu sou muito suspeita. Todo mundo precisa. Não, é assim, eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho que a psicologia traz, assim, um conforto para que a gente possa seguir um pouquinho mais leve nessa vida, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouco como que transmite isso na vida da mulher empreendedora, para que a gente possa trazer essa leveza da psicologia e o quanto ela é importante. Sim, acho que começando já deram uma responsabilidade, né? Ser A gente mulher. começa assim. A gente chega chegando. Ser mulher e ser psicóloga, né? Enquanto a Sim. gente também é vista e ouvida e reconhecida como uma profissional que tem que estar sempre ali perfeita, impecável, com suas condutas. Então, acho que um primeiro marcador é a gente falar um pouquinho sobre essa super-heroína, que na sociedade contemporânea a gente fala muito, né? Essa mulher que dá conta de tudo. Na verdade, a gente não precisa dar conta de tudo. Mesmo sendo A sociedade cobra, né? Mas não é assim. Exatamente. Como psicóloga, eu coloco muito isso. Eu sou humana, às vezes eu vou gaguejar, como agora, vou errar, e faz parte também dessa natureza humana. Então, acho que o meu trabalho é muito humanizar os espaços. Lembrar sempre que nós não somos robôs ainda, quem sabe, né? Um dia vamos virar meio robô, meio ser humano, mas hoje nós somos seres humanos, então... E temos sentimentos, temos emoções, e naturalmente a gente não sabe decifrá-los todos, né? E é por isso que a gente busca, às vezes, uma ajuda de um profissional para que a gente possa estar mais alinhada com essas emoções, para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre elas. Até porque eu acho que ela linka tudo, né? Nós estamos falando de roda da vida. E o emocional, ela tá dentro de tudo ali, né? O emocional tá dentro lá do seu trabalho, tá dentro da sua família, tá com seus filhos, tá com o seu marido. Se o nosso emocional não tiver legal, nada tá legal, né? Tudo reflete, né, Ingrid? Tudo reflete. Então, as emoções, os nossos sentimentos, eles estão presentes, né? Muitas vezes a gente fala, no trabalho eu sou uma, depois na vida eu sou outra. Não existe isso. A gente é uma só, um ser humano integral com as suas emoções e sentimentos na sua rotina. E vocês falaram da mulher empreendedora, né? Como eu consigo dar conta das emoções da vida Exato. caótica e levando essas emoções para vários espaços. O importante também, que vocês comentaram, sobre se reconhecer, talvez buscar uma ajuda. Esse processo de autoconhecimento ajuda a gente a entender um pouquinho como as nossas emoções vão se regular. Não sei se vocês já sentiram raiva no meio de uma reunião. Muita. Só que uma coisa que eu tenho dificuldade, eu sou um ser muito particular, né? Mas eu tenho dificuldade de entender, né? Qual é o sentimento que eu tô sentindo naquele momento? Será que é raiva mesmo? Ou será que eu só tô um pouco não gostando da situação? Uhum. Então, eu acho que na psicologia, até por fazer bastante consulta, a gente consegue abordar esse tema e trazer esse entendimento, né? Então, o quão importante é a gente conversar, a gente dialogar, a gente externalizar o que a gente tá sentindo. Expor, né? Expor, não guardar pra si, né? E esse é o propósito do Elas Acontece, né, Ana? Exato. Foi uma das coisas que a gente mais sentiu, foi o fato que nós, mulheres empreendedoras, não temos a nossa fala, né? Eu acho que assim, a mulher, ela ficou muito travada, né? Achando que ela tinha que dar conta da casa, do trabalho, dos filhos e tudo mais. E cadê? Não, ela pode conversar, ela pode falar, ela tem que expor isso, ela tem que botar pra fora. E foi
isso foi muito nítido, né? Quando a gente pensou no Elas Acontecem, a gente falou assim, a gente quer uma roda que eu posso falar, que eu posso contar, uma conexão. Sim. Ser verdadeira, né? Também trazer um pouquinho... Isso. A gente fala sobre a rede de apoio, isso que você está nomeando tecnicamente na psicologia. Isso. Essa rede que vai te proporcionar um acolhimento, não vai te julgar por quem você é. Né? Às vezes, no dia da raiva, que a gente não sabe nominar que emoções, que sentimentos são esses, que a gente também não aprendeu. Né? Eu, na escola, não tive esse conhecimento. A professora ensinou, olha, agora você está fazendo, é isso. Geralmente, a gente joga o comportamento da criança como uma birra e aquilo é ruim. É ruim sentir raiva. E aí, é um pouco... A ideia é desmistificar um pouco desses tabus. As emoções, elas são importantes para nos ajudar a nos regular e chegar aqui quem nós somos. Mas se conhecer um pouco mais e contar com essa rede de apoio é fundamental. E o Elas faz muito bem isso, né? Nesse sentido de conseguir partilhar essas emoções. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é incrível. Obrigada. Porque, de fato, ser mulher nesse contexto atual, nesse mundo, é difícil, né? A gente não tem esse diálogo de poder compartilhar, tem uma competitividade muito forte. E proporcionar um espaço onde as pessoas possam trocar, se valorizar, se empenhar e mostrar suas vulnerabilidades. Tipo, eu cheguei aqui hoje, mas, poxa, meu dia foi tão puxado, tão corrido e tá tudo bem. Né? Isso é humanizar os espaços. Então, eu entendo que é um movimento, né, coletivo de mulheres que, de alguma maneira, humaniza esse espaço do empreendedorismo feminino. E o que a gente está querendo trazer com esse, né, com o podcast, é exatamente isso, mais um conforto para as mulheres empreendedoras. E aí, Exato. Ingrid, É a palavra que pessoas que estão nesse universo, né? É seu universo, né? O emocional, trabalhar com o emocional é seu universo. Então, nada mais claro que a gente pudesse te trazer aqui para falar para todas essas mulheres que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, essas palavras que são de conforto e de falar que tá tudo bem, né? Que vai ter dias que a gente não vai estar tão feliz assim e vai ser normal, né? Aí eu queria que você me falasse por exemplo, tem dias que são aqueles dias muito difíceis. O que a gente pode trazer em prática no imediato para que a gente possa aliviar um pouco dessa sensação de ansiedade, para que a gente consiga aliviar um pouco desse sentimento de pensamentos acelerados? Me dá uma dica, Ingrid. Acho que tem várias, assim. A primeira é tentar tirar isso um pouco da cabeça. Eu tenho reunião tal horário, fornecedor tal, amanhã. E a gente fica muito preocupado com aquele bombardeio de informações. Coloca isso numa agenda, coloca isso num papel. Tenha sempre ali um post-it para você anotar. E aí, com isso, esses pensamentos invasivos, principalmente à noite, na hora do sono, isso vai ficar ali no físico e você se preocupa com eles quando for o momento adequado. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar para as minhas pacientes é esse movimento do tempo do autocuidado. Vocês têm esse tempo na rotina? Eu tenho. Eu gosto. Eu tenho que me policiar. Eu falo assim, nossa, não, essa semana eu não cuidei de mim. Eu preciso ter um tempinho. Ainda mais em casa é muito doido, né? Com as crianças e tudo mais. Eu sou consumida por aquela avalanche, moro longe, aí eu tenho preguiça de sair e voltar. Eu tenho até uma rotina de skincare à noite, todo dia à noite, passo todos os meus produtinhos do Amor com Pele e adoro, então eu tenho esse cuidado, sim. Eu vejo o quanto é importante a gente se cuidar, Muda, né? E aí eu acho que isso é um ponto interessante, que é o autocuidado para cada uma. Talvez para mim é sentar ali e ler um livro, ou conseguir fazer um almoço com tranquilidade, uma refeição com a família. Então, acho que essa regulação também é importante. E aí, bloqueia o tempo na sua agenda para isso. Firma um compromisso como se fosse um cliente, um paciente, uma pessoa ali da sua rotina, com você mesma, né? Acho que esse movimento de se valorizar e colocar você como primeiro lugar na sua própria vida, poxa vida, a sua vida, né? Então, acho que são duas dicas que a gente pode colocar em prática. E o Muito compromisso boa. de escrever, né? Sabe, eu gosto muito quando eu tenho que nem você falou, se comprometer. Eu gosto sempre de escrever, porque parece que eu tô escrevendo, parece que eu tô assinando um contrato comigo mesma. Então, vamos cumprir, né? Eu gosto de agenda, eu gosto de caderno. O celular, até esses dias eu falei com a Naju que eu tava tentando criar uma agenda no Google, eu não sabia mexer naquele negócio, eu falei assim, eu não vou eu quero escrever, eu quero papel e caneta, porque parece que eu tô colocando aquelas palavras na minha cabeça e falando, não, eu tenho que executar.
Fico tão mal quando eu não executo. Nossa! Porque tá no papel, tem que ser feito, Porque né? tem que ser. Eu também tenho essa prática de ter agenda e colocar sempre no papel. Eu gosto bastante porque, assim, eu tenho a sensação de tirar de dentro de mim. Bom, preciso escrever aqui. Pô, tá no papel, já não tá mais comigo. Legal. Tá com ele. E você tem uma ampla visão, né? A gente consegue visualizar melhor. Fica muito bom. Isso que você falou, né, muito legal, porque assim, e essa frustração que eu lido com as metas impossíveis, que a gente acaba colocando para nós mesmas, né? Eu brinco, quem tá saindo do mundo corporativo, organizacional e abrindo o seu negócio próprio, traz às vezes um pouco essa chefa para esse local. E a chefa mais complicada que a gente vai ter na nossa vida somos nós mesmas, que tem esse rigor, tem esse lugar que não tem um momento de pausa e compreensão, né? Que, como geralmente tem nas relações interpessoais. Então, cuidado com a chefa que mora dentro de vocês. Isso é um ponto importante. Que legal, que legal. Isso é legal. Até a hora da gente poder colocar metas, né, Ingrid? Porque eu acho que às vezes a gente se coloca metas que você fala assim, nossa, mas vamos com calma, né? Vamos com calma, vamos colocar uma meta um pouquinho menos, depois a gente vai subindo o nível e tudo mais, porque às vezes eu era muito de fazer listinhas, né? Ai, quero isso, tal. Mas eu falava, não, poxa, mas nesse momento, o que é alcançável para mim? O que eu posso fazer para amanhã? Tal coisa. Então, beleza, vamos chegar lá. Porque é tão gostoso quando você chega, né? É tão gostoso quando você chega e você põe outra coisa e põe outra coisa. Até a gente falou num outro episódio, né? A questão das coisas, de ter coisas. Quando você alcança uma, é aquela vitória, É gratificante. Nossa, você se enche. Os sonhos, né? Sonhos. Sim. Agora, a segunda já não é mais tanto. Né? Já não tem mais aquela coisa, assim. Porque é só mais um. É só mais um. Acho que esse é um ponto importante da gente ir repactuando conosco, né? Quando a gente é criança, a gente pensa, quero ser astronauta, aqueles sonhos, aquelas idealizações infantis. E no vucu-vucu da correria, a gente acaba perdendo tudo isso. Então, eu não gosto muito do termo propósito, sentido da vida, mas pensar um pouquinho nos sonhos. Por que a gente é mobilizado, né? Qual o sentido de você estar aqui hoje fazendo o que você está fazendo? Tá fazendo sentido? Dá pra gente repactuar? Acho que um ponto legal é que nós vamos mudando ao longo da vida. A gente estava falando agora de uma colega que está por aqui, que está grávida. E a cada semana um bebê é um bebê novo, né? Ela vai se desenvolvendo com novas formas dentro da barriga. Como é que fica isso também na nossa vida? Às vezes um sonho que a gente estabeleceu lá atrás, há um mês atrás que seja, hoje para a Ingrid, para a Laís, para a Ana, não faça mais sentido. Então, como é que a gente olha também com esses combinados ao longo da nossa vida? As páginas vão virando, né? E a gente percebe que é a constância e evolução que nós temos, nós mesmos, na nossa vida. Porque aquele passinho de formiguinha que você olha pra trás não é mais a mesma Ana, que eu olho pra trás não sou a mesma Laís, é exatamente nessa evolução. Às vezes é isso, um sonho que eu planejei há 5, 6 anos atrás não faz mais sentido hoje, né? Mas assim, é o que você falou. Repaginar, né, fazer novos contratos com nós mesmos para que a gente possa continuar sonhando. E uma coisa que eu quero dar um gancho é o que eu percebo nessa parte do emocional, que muita coisa é ligada com a nossa criança. Muita coisa está de como nós se envolvemos, como nós recebemos amor, como foram nossos primeiros passos, né? E aí você me falando da Antonella, que tá vindo, e me faz pensar nesse sentimento, né? Porque a gente tem que trazer para nós, dentro de nós, aquela nossa criança e fazer com que a gente reflete ela hoje na nossa vida adulta. Sim, tem muito disso, né? A psicanálise traz bastante. Tem várias teorias dentro da psicologia que falam um pouco como a infância acaba refletindo como a gente é hoje. Eu falei sobre as emoções, a gente falou sobre as emoções no início. A gente não aprende a nomear, mas a gente é instigado a sonhar, a ter criatividade. E ao longo da vida isso é podado de alguma maneira. Não rabisca a parede, não rabisca aí. Dentro do desenho é o local certo. Essa é a cor certa, essa é a cor errada para esse desenho. E aí a gente vai se encaixando nessas caixinhas, né, dentro dos nossos papéis sociais e de alguma maneira vai tolhindo um pouco de quem nós somos. Então, acho que um convite muito válido é essa redescoberta interior, né? Desse movimento que foi se perdendo ao longo da vida, né?
E até hoje, como mãe, eu começo a me preocupar como passar isso para os meus filhos. Porque eu já fui em evento de quebra de crença e tudo mais. E o pessoal fala disso e eu falo, nossa, e agora com meu filho? Que crença que eu tô colocando nele? E a gente fica preocupada, porque fala, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? E é uma cobrança que a gente faz em si mesma muito grande. Porque a gente começa a questionar, né? Que filhos que eu tô dando pro mundo. E aí eu acho que um ponto é... Todo mundo tá perdoado por aquilo que deu conta naquele momento. Tem umas pessoas que falam bastante isso, de que tá tudo bem. Será que eu sou a mãe suficientemente boa? A mulher empreendedora tem muito disso. Ai, como é que eu vou desbravar o mundo com os leões que estão lá em casa? E as cobranças, como é que fica isso no dia a dia? Então, acho que também é esse movimento de se perdoar, que a gente dá conta daquilo que é possível, da maneira que é possível durante a rotina. E aí eu acho que um outro ponto interessante é falando sobre esse maternar, né? Como é fazer... E aí me conta um pouquinho, que eu não sou mãe ainda, mas como é que é balancear toda essa agenda, essa jornada? Ai, a Ana dá conta. A gente dá conta não dando conta. A gente vai atropelando umas coisas, mas vai. Mas eu acho que é muito questão de rotina. É você ter uma rede de apoio. E hoje eu agradeço muito pela rede que eu tenho. Né, meu marido, que é um paizão, que tá sempre presente. Eu falo que Oi, tô falando pra você, amor, tá? Valoriza. Mas a gente tem que valorizar, porque é muito bom você ter alguém do seu lado que entende que aquilo pra nós é prioridade. Eu sempre falo pra Laís, eu falo assim, eu amo todas as minhas empresas, eu amo as minhas coisas e tudo mais, mas a minha prioridade são meus filhos. Se eu precisar poder ir em tal lugar, fazer tal lugar, buscá-los assim, eu vou fazer. Então, assim, eu acho que se torna um pouco mais agradável, porque você sabe que eles são prioridades, você sabe que tem que dar o tempo, às vezes a gente chega atrasada, mas a gente tá lá, né? A gente faz, a gente pensa. Eu não consigo sair de casa sem pensar na roupa que ele tem que pôr, no sapato que ele tem que pôr, na meia. Já vira rotina de cuidado. É claro que existe a culpa. Não tem como, né? Por exemplo, hoje nós estamos aqui o dia inteiro e tudo mais. O meu marido tá viajando. E eu fiquei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Quem que vai buscar? Quem que vai levar? Falei assim, não, eu venho sem carro, deixo o carro com tal pessoa. A minha mãe vai buscar e você já resolve. Mas eu falo que a rede de apoio é primordial, assim. Nossa, você ter com quem confiar, eu tô de coração leve. De coração leve, porque eu sei que minha mãe tá lá, que a minha mãe tá pegando, tá levando, que eles estão bem, que eles estão sendo cuidados. E você tá fazendo o que você gosta. E eu tô fazendo o que você gosta, que eu gosto. E tem coisa melhor do que uma mãe realizada? Não. Eu falo assim que eles captam isso também, né? E os filhos também captam quando a gente tá bem. Quando a gente não tá bem, eles também captam. E quando a gente tá bem, nossa, parece que muda o dia de todo mundo. Vai mudando a rotina, né? No dia a dia Muito. E tudo mais. E aí eu queria fazer um gancho também para esses momentos da vida, dessas fases que a gente passa. A gente já falou um pouquinho sobre esse movimento do que deixar para trás. Então, a Laís, de 6 anos atrás, não é a Laís que está aqui hoje. Sonhando hoje. E aí ficam vários lutos ao longo da nossa vida. Às vezes a gente não percebe, acha que luto é só quando morre um cachorrinho ou alguém querido. Mas quando a gente muda, dá um passo novo na nossa jornada. E na nossa jornada profissional, inclusive, alguma coisa ficou para trás. Então, a gente teve que abandonar aqueles relacionamentos e projetar um futuro. É um processo de mudança constante que a gente vai vivendo na nossa jornada profissional. Até, por exemplo, vou mudar a marca, o meu logo. Aquele logo ficou para trás. Mesmo que eu tinha um afeto, né, todo um cuidado, aquele logo ficou numa memória e eu estou projetando o futuro. Então, acho que um ponto interessante é como é que a gente vai lidando com essas perdas também, que são sentimentos importantes, que é lidar com a mudança. Eu tenho muita dificuldade com isso, muita. Até pra me desapegar. Eu não uma apegada assim ao material, mas a minha apegada a certas coisas. Agora eu mudei de casa e aí eu tinha feito um escritório pra mim na casa. Aí eu falava assim, mas eu pus um papel de parede que eu gosto. A gente, e agora? Eu falei assim, mas eu gosto tanto desse papel.
Foi um luto pra mim, enfim. Mas é porque, assim, era uma conquista, tá? Fazendo um escritório pra mim, na casa, do jeito que eu sonhei e tudo mais. Só que são mudanças, né? Que a gente tem que passar, evoluir, crescer, aprender. E eu acho que uma frase que eu sempre falo pra Ana, e eu vou reforçar ela aqui, é o seguinte: não tá confortável, estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Então eu sempre penso, tá confortável? Não, tem que sair, tem que não estar confortável. Fora da zona de conforto, a gente tá evoluindo. Eu penso dessa maneira, porque eu acho que tudo é um processo. Não tem como não evoluir, não estar bem pós algo que deixou a gente fora da zona, né? Não tem como. A gente vai evoluir. É natural que isso vai acontecer. Então eu sempre penso dessa maneira, uma maneira positiva de pensar. Mas eu tenho uma certa dificuldade com esses pequenos lutos. Entendi. E essa zona de conforto que você falou é esse local seguro, né? A gente de fato precisa ter um local seguro até para se organizar internamente enquanto pessoas. Mas ao longo da vida a gente vai, eu brinco, né? Descongelando e congelando novamente. Então tem um local que é seguro, eu descongelo, vou para um local novo, desconhecido, é um novo processo, é um novo escritório, é um novo logo, é uma nova jornada profissional e logo em seguida me ocupo num local que é importante, né? É importante a gente ter um local que é a nossa base, assim, para nos dar segurança e nos organizar no dia a dia. Eu acho que a gente tem que saber a hora de tudo também, né? Tem a hora daquilo acontecer. E a gente tem que saber que aquilo pode acabar. Né? Quando a gente começa algo, aquilo não é infinito, né? Tem certos momentos que a gente sonha, que a gente vê e que a gente chega e fala, nossa, não era tudo isso que eu esperava, né? Ou não era isso que eu achei que seria legal. E aí? O que fazer nessa hora? Esse impacto, essa Acho que ruptura, a né? primeira coisa é tomar essa consciência. Por que você está mudando? Por que mudar? Por que agora? Por que isso é estratégico para você nesse momento? E quando a gente faz mudanças que impactam outras pessoas, os filhos, imagina que se fosse você mudando de casa, né? Então tem que explicar também para quem está no nosso redor, nossos parceiros, enfim, por que aquilo está acontecendo. O ser humano ele precisa de muito sentido e significado nas coisas. Por isso que a criança pergunta várias vezes. Sim. Por quê? Por quê? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo. E aí, depois disso, a gente acaba tocando no coração, mexendo no desejo dessa transformação. Legal. Eu acho muito, muito legal esse ponto. Porque eu sinto muito que é exatamente isso. A gente tem que ser explicado, né? O motivo pelo qual a mudança era necessária nesse momento para mim, né? E aí eu percebi o quanto vai ser benéfico. Se a gente olhar, se direcionar novamente, vai ser muito bom. Mas, Ingrid, eu tenho uma pergunta para você. Diga lá. Ela vem com perguntas matadoras. Não, eu acho que não é para tanto. É porque eu admiro muito a psicologia. Eu vou falar, vou te confessar aqui, tá? Tá bom. Eu já pensei em fazer psicologia na minha vida. Olha só. Eu acho muito importante, eu acho isso muito válido, o quanto a gente entrega, o quanto. O seu estudo basicamente é entender o ser humano, né? Entender as emoções, o sentido, o que a gente está pensando, e compreender, né? Como que a gente possa passar para o outro um conforto para que ele consiga viver aqui mais tranquilamente. Eu acho que a psicologia é muito vasta, é muito grande. E aí, o que eu sinto essa necessidade, sabe? Eu sinto a necessidade de que a gente precisa ter essa troca, que o nosso emocional precisa estar equilibrado. E tem dias que eu falo, não, eu preciso ir no psicólogo. Eu preciso conversar com alguém, eu preciso trazer o que está dentro de mim. E que só uma pessoa que estudou vai saber me dizer as melhores palavras para que eu possa conseguir lidar com todas essas emoções. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho de como que é essa trajetória de estudo na psicologia e como que você trabalha com isso. A minha própria? Ah, sim. Ah, tá bom. Então, eu sou psicóloga, formada pela Unesp de Bauru. Me formei já há mais de 10 anos atrás. Depois disso, eu fiz uma pós em psicologia hospitalar, no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina lá da USP de São Paulo. Legal. Depois fiz uma pós em gestão de organizações e pessoas, que é o meu lado mais gestão de pessoas, na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar.
E agora eu sou mestranda na Unicamp, até me perco também, porque eu sou meio estudiosa, assim. É um negócio... É um negócio meu, assim, também. Não, mas eu acho que é um contexto, né? A psicologia vai evoluindo, né? A gente não para. Não para, você tem que estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo, até porque a nossa cabeça não para. Exatamente. O ser humano tá meu constante. filho de 5 anos nasceu de um jeito, minha filha de 1 ano nasceu que eu falei, nossa... Jesus, é um terremoto. Sim. E agora, por exemplo, a gente tem estudado muito, né? As consequências da Covid na mente humana, esse desgaste, essa fumaça que parece que fica cerebral, que as pessoas perdem um pouco da memória. Então, agora o meu mestrado é voltado para a saúde mental no trabalho, gosto muito disso. E a gente tem entendido como é que essas consequências da Covid têm impactado também nessas relações de trabalho, nessa autocobrança. Eu era super produtiva e agora eu não sou mais. Como é que você lida também com essa frustração do indivíduo? E olha você falando, eu tive Covid agora no começo do ano e eu senti que às vezes eu tô falando alguma coisa e eu me perco nas palavras. Né? Olha eu até comentei com algumas pessoas e depois o pessoal começou a falar assim, nossa, eu também depois do Covid, eu me perco nas palavras ou às vezes eu esqueço. Eu falo, mas eu tava aqui até agora. Como que eu vou esquecer isso? Gente, é uma coisa muito louca, né? Tá sendo reportado. Eu, do meu lado mais nerd, nos estudos americanos, têm falado um pouco disso. Eles estão chamando de brain fog, que é como se fosse essa fumaça cerebral mesmo, que a linguagem, a memória se perdem. Então, em breve teremos novidades. Por isso a psicologia tá ali. Tá evoluindo, não para em nenhum momento. E a psicologia no Brasil só tem 60 anos, se você for ver. É nova. É muito nova. É muito nova. Nossa, mas a gente tá aqui com quase uma mestre em psicologia, né? Você viu o diploma dela? Tô bem apreciada. Mas, Ingrid, me dá uma dica, assim. Como você falou que você trabalha bem nessa parte de emocional do trabalho. Como que a gente pode lidar, né? No nosso cotidiano, com a nossa cobrança, com a nossa chefa, né? Nossa chefe interior. Primeiro é entender de onde que vem essa chefa, né? Qual é a história dessa chefa, por que ela existe. Eu percebo muito na clínica, no atendimento em psicologia, que o público de mulheres tem um quê de autoestima muito forte, dessa cobrança muito forte, até por essa cobrança social que tem a mulher no espaço, na sociedade, né? No contexto que a gente vive. Então, não tem uma receita mágica de bolo. Cada indivíduo, cada mulher vai ter as suas particularidades. Por isso a importância de se aprofundar o que me toca. Como é que eu lido com essas emoções? Como é que eu lido com essas frustrações? E no espaço de trabalho, muito daquilo que a gente projetou dos nossos sonhos, das figuras de referência, isso também traz pra gente as nossas inseguranças. Vou dar um exemplo meu. Meus pais são concursados. Eu passei boa parte da minha vida trabalhando em organizações e aí decidi seguir a academia e a psicologia clínica. Aquilo foi direto em mim, naquilo que era mais importante, a segurança da época do concursado. E isso mexe comigo até hoje, que eu trabalho na minha terapia isso. Então, é importante a gente se reconhecer nesse movimento. É importante para as mulheres e todas as pessoas, né, entenderem que você ir a um psicólogo, né, ir a um terapeuta, não significa que você está doente. Gente, a gente tem tanta coisa que mexe, todo dia alguma coisa que acontece, alguma frustração. Eu até falo por mim, porque eu estou precisando voltar. Olha só. Terapia. Eu gosto muito. Eu estou precisando colocar lá na minha agenda, lista de prioridades. Minha lista de prioridades, o meu momento para isso, porque fez tanta diferença há algum tempo atrás. Quando eu precisei, que eu me sentia estafada, né? E depois a gente vai achando e fala, nossa, tô bem. Não, vamos lá, né? Não preciso mais. Sempre há uma pausa após, né? Depois que tá se sentindo melhor. E tá tudo bem também. São momentos, assim. Às vezes a gente tem uma demanda latente para trabalhar na terapia. É meu relacionamento amoroso, é com o meu trabalho, são as minhas cobranças, ou são sintomas de síndromes de ansiedade, depressão. Esses indicadores têm crescido muito também. Olhar para esses sintomas, né? Mas às vezes você faz psicoterapia para um processo de autoconhecimento também contínuo. Então, tudo bem começar, parar, voltar daqui 10 anos, entendendo um pouquinho mais quem nós somos. E eu acho que um ponto importante, já que o podcast está aqui sendo ouvido por muitas mulheres, é esse cuidado com a automedicação. A gente tem visto também muita gente
pedindo a receitinha ali para o colega e tudo mais. Cuidado com esse movimento, né? Procure um profissional de saúde, um psiquiatra ou uma psiquiatra, um psicólogo para fazer esse acompanhamento. Porque uma coisa que a gente estava sentindo bastante, né, por causa do Covid, da pandemia, as pessoas ficaram muito ansiosas em casa. Muito. A ansiedade é o mal do século, né? Já vinha sendo, e aí agora com essa decorrência da pandemia, ficar muito tempo em casa. Isolado, né? Isolado, de pessoas. Diminuindo esse contato, diminuindo essa interação, né? Então acaba ficando com uma ansiedade muito grande. E aí acaba surgindo isso. As pessoas quererem se automedicar, quererem fazer o seu próprio análise, mas não é. Né? A gente tem coisa, né? A pessoa achar que ela tá doente, porque se você precisa de remédio, você tá com alguma coisa. E não é assim, não é o remédio que vai curar isso. Uma coisa que a gente tem que sempre pontuar é para pensar, né? O que tá refletindo, o que tá sentindo. O emocional é algo muito complexo, né, Ingrid? Exatamente. E aí, olhar um pouquinho para esses sintomas em mim, no outro. Eu brinco sempre, sabe aquele negócio que falam máscaras de oxigênio cairão sobre as suas cabeças no avião? Então, para eu ajudar para quem tá do meu lado, minha sócia, minha família, eu também preciso colocar a máscara primeiro em mim, para eu colocar em quem tá sentado na cadeira do lado. É isso. É isso mesmo. E quando, gente, quando passa esse aviso do avião, me dá um negócio assim, porque eu falo, nossa, mas se tivesse, que nem você tem o seu filho, se tivesse seu filho, você não vai querer colocar primeiro nele? Depois de você? Então, mas só que faz todo sentido você colocar em você. Essa última vez que a gente foi viajar, isso ficou pegando na minha cabeça. Porque eu li e reli aquilo. Essa última viagem eu não fui com os meus filhos, só fui eu e meu marido. Foi a primeira vez que a gente viajou sozinhos. De avião, né? Eu nunca tinha ido viajar de avião sozinha, eu com meu marido, só com eles. E aí eu fiquei olhando aquilo e lendo e tudo mais. Era uma viagem curta, não tinha nada interessante passando, e eu fiquei observando aquilo. Eu falei assim, gente, jamais eu vou botar em mim. Não adianta. Eu não vou fazer isso. Por mais que conscientemente você saiba que é o certo. E é um risco também, que você pode desmaiar antes de conseguir colocar nele. Mas eu acho que é tão inconsciente de você fazer, ter essa atitude, né? Mas é muito profundo você parar pra pensar e falar assim, eu vou colocar no sentido literal, não mais na prática lá, mas no sentido que a Ingrid fala. Coloca em mim, me cuido primeiro, o autocuidado, aí eu vou cuidar da Ana, né? Primeiro a gente tem que colocar esse lugar, né? Só que automaticamente, como a gente é um ser humano que gosta de cuidar, né? A gente se dá mais. Eu falo, não, vou cuidar primeiro da Ana, tá tudo certo. Eu cuido depois de mim. E a gente vai deixando a gente de lado, né? Exato. A gente vai deixando a gente pra depois. É que nem a gente tava falando das prioridades, né? A gente faz lá aquela listinha, mas e aí? O que a gente tá colocando na frente? Né? O que a gente tá deixando passar na frente e a gente vai se deixando, né? Pra depois. É que nem o autocuidado. Eu me cobro muito, porque às vezes eu falo assim, nossa, mas eu falo pra Laís, assim, nossa, eu vou me inspirar em você. Não, eu vou na academia, eu vou não sei aonde. E aí eu chego e falo assim, não, aí você deixa, porque não, tem que buscar o filho, tem que buscar fazer isso, tem que fazer aquilo, e você vai se deixando, e a gente não pode, né? Cuidado, gente, com essa vida de margarina. Antes a gente olhava o comercial de margarina e tava ali a vida perfeita. Agora a gente olha no Instagram e vê a vida perfeita lá, acorde 5 da manhã, durma antes dos outros. E não é tudo isso. Não é. Não é. As pessoas vendem o que elas querem vender e não é tudo isso, né? Exato. Mas o que a gente tem que pontuar nessa parte emocional é fazer algo que nos deixe mais tranquilo na cabeça, né? Eu busco na atividade física essa sensação. Mas tem vezes, porque eu também passo muito momentos de ansiedades, até por conta de ter empresa, por toda a responsabilidade que tem que ter. Tem vezes que eu saio pra correr, a minha cabeça não deixa eu correr. Porque é muitos pensamentos que eu começo, não, porque eu preciso resolver isso, e eu acabo não conseguindo fazer aquele momento que seria prazeroso pra mim. Então, por isso que a gente tem que ter uma rotina
que nos que nos dê prazer, que seja fácil de executar, né? Que tenha válvulas de escape também, né? Isso. Que você consiga dar vazão para todos esses turbilhões de sensações que estão aí dentro. E eu tô entendendo que para você a corrida é essa válvula que vai te revigorar. Inclusive, libera dopamina, endorfina, um monte de hormônios. Muito hormônio bom. Eu adoro a corrida, adoro. Porque exatamente isso, que eu acho que eu consigo. É um momento que eu vou pensando, vou botando meus pensamentos em ordem. Mas nem sempre. Já aconteceu vezes eu não consegui correr, porque minha cabeça estava pensando mais no trabalho do que pensar em limpar os pensamentos. Bom, Ingrid, a gente tá tão feliz que você veio, aceitou o nosso convite. A gente ficaria aqui horas falando disso, porque... Não, eu acho amei, que, assim, eu amei esse assunto. Eu queria, eu amei muito. A Laís, eu vou contar, a Laís, ela tava esperando ansiosa por isso. Eu tava muito ansiosa pra te conhecer. Muito, muito, muito. Que privilégio ter você aqui. Fiquei feliz também com o convite, gente. Nunca imaginava também estar aqui podendo falar e compartilhar um pouquinho. Então, eu fico muito feliz e parabenizando também de novo, né? Todo esse processo de rede de apoio feminino que a gente... Sim, Elas é isso. Que está sendo construído, isso mesmo. E a gente fica feliz de você ter entrado, de você ter participado. Ali eu falo assim, a gente está observando todo mundo que está ali. Né? A gente quer extrair o melhor de todas, né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai trazendo aquelas que a gente fala, não, ela tem coisa para passar. Não, e foi ela incrível. vai exalar, né, um conhecimento, ela vai exalar uma segurança para as outras, para que a gente continue compartilhando. Eu tive uma aula hoje. Muito obrigada, Ingrid. Muito obrigada mesmo. Nas redes sociais, como que as pessoas te encontram? Vocês podem me encontrar como Ingrid, com D mudo, B de bola, Beth, que é o betty.psi. Muito legal. Obrigada, viu? Eu fiquei muito extremamente obrigada, feliz demais por ter você aqui. E até a próxima também, porque Com tem certeza. muito tema pra gente falar. Vamos, não, eu quero muito conversar com ela. Não, assim, é que nem a gente falou no começo, né? O emocional tá ligado a todas Tudo. as Eu queria áreas. muito Então, ficar aqui batendo um papo, eu adorei. Quem quer encontrar o Elas Acontece no Instagram é @elas.acontecem. Não deixem de curtir, de compartilhar. Se inscrevam no nosso canal. E um beijo, até o próximo Elas Pode. Beijo. Tchau.